A paz do Senhor, meus irmãos. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem sim. Eu sou o Pastor Heraldo e nós vamos aqui então para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos e amados irmãos, lição de número 5. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado. E o título da lição continua dizendo: administrando com sabedoria o trabalho, descanso e devoção. Já aqui no título eu quero fazer o destaque da palavra administrando, porque esse é o princípio que Deus colocou aos homens. Não é a regra pela regra, não é a lei pela lei, mas é um princípio bíblico que Deus está estabelecendo aqui. Lembremos sempre, irmãos, que o povo de Israel, do qual recebeu essa lei aqui diretamente de Moisés, é um povo que está saindo de um período grande de escravidão, 420 anos escravos no Egito, e estão agora se dirigindo para uma nova terra. E no período em que eles foram escravos no Egito, eles não tinham tempo para eles mesmos, eles não tinham tempo eles não sabiam, na verdade, nem quem era Deus, para começar por aí. Eles não tinham um Deus certo para adorar, um Deus estabelecido. Eles adoravam um Deus que os egípcios colocavam. Agora foi apresentado um Deus para eles. Só que agora, além de eles serem apresentados a um Deus, eles vão ser apresentados a um princípio também, ao princípio do descanso, de um tempo que a gente precisa tirar de qualidade para estar com esse Deus. Porque a gente vai entender ali, como escravos, eles não tinham tempo, eles trabalhavam conforme o Senhor deles mandava. Então, se eles tivessem que trabalhar dobrado hoje, vai trabalhar dobrado hoje. Se eles tiverem que trabalhar de segunda a segunda, eles vão trabalhar de segunda a segunda, porque eles não têm esse controle sobre eles mesmos. Agora eles estão livres, partindo para uma nova terra, conhecendo um novo Deus, e são apresentados agora para eles um princípio bíblico, o princípio do descanso. E aí, para que eu obedeça a esse princípio, eu preciso administrar o meu tempo. Deus vai me dar 7 dias, todas as semanas, para que eu administre. 6 dias, Deus está dizendo: você trabalha, produza, faça o melhor que você puder lá no seu trabalho. Vai plantar, vai colher, vai vender, vai fazer negócios. Faça tudo isso nos 6 dias que você tem. No 7º dia, o princípio está aqui, no princípio do descanso, né? Não é um dia específico da semana. Aqui para Israel, Deus está trazendo para eles um dia específico, era o dia de sábado, era o Shabat. Eles tinham que realmente obedecer esse dia, esse momento do sábado, que para eles começava às 18 horas, ali da sexta-feira. Eles tinham que obedecer das 18 horas da sexta-feira até as 18 horas do sábado. Eles tinham que parar tudo e ficar exclusivamente para o Senhor. E através do princípio do Shabat, ou do sábado, ou do descanso, a gente aprende que se a gente não conseguir administrar o nosso tempo, nós seremos escravos do trabalho e não servos de Deus. Agora nós servimos a Deus, nós somos servos de Deus. Deus nos deu 7 dias para administrarmos 6 para nós. E nós ficamos com apenas um dia para administrar para o Senhor, descansar fisicamente, descansar mentalmente, estar com a família, estar com a igreja, estar servindo ao Senhor, estar adorando ao Senhor. Esse princípio nós precisamos nos organizar hoje como igreja, no século 21, para também não quebrarmos esse princípio. E antes da gente já entrar no texto da lição e nos tópicos, eu já quero fazer aqui uma chamada para o nosso coração, que é de que, irmãos, nunca nós tivemos um tempo em que nós voltamos a ser escravos do faraó desse tempo. O faraó desse tempo, o Deus desse tempo, o Deus que domina essa era, está fazendo com que a gente não tenha tempo mais para Deus. De maneira que a gente trabalha de segunda a segunda, a gente só tenha tempo de levantar, mas a gente não tem tempo mais para ir dormir, a gente não tem hora mais para nada, a gente não tem hora para almoçar, a gente não tem hora para jantar, a gente não tem hora de devocional, a gente não tem hora mais para os filhos, a gente não tem hora mais com nada. Porque esse nosso novo faraó tomou todo o nosso tempo novamente.
Nós voltamos a ser escravos de Faraó. Mas não mais aquele Faraó do Egito, mas o Faraó desse tempo, o Deus desse século, com D minúsculo, que cegou, segundo o apóstolo Paulo diz, cegou o entendimento dos incrédulos e tem cegado também o nosso entendimento. Porque para os incrédulos, se você falar para ele tirar um dia para adorar o Senhor, para ele não faz sentido isso, mas para nós tem que fazer todo sentido. E nós vamos aprender nessa lição esse princípio do sábado, né, de administrar um dia da semana, seja na sua segunda, seja na sua terça, seja na quarta, seja na quinta. Tem gente que trabalha no shopping, no comércio, tem gente que trabalha em locais onde ele tem uma folga na semana, às vezes a folga na semana cai na quarta, cai na quinta. Então qual é o seu sábado? Qual é o dia que você para tudo e diz, hoje eu vou ficar aqui descansando fisicamente, mas vou tirar um período com o meu Deus. Esse é o princípio do sábado. O texto de referência é exatamente o próprio mandamento, capítulo 20 de Êxodo, versículo de número 8. Eu faço alguns destaques aqui. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lembrar, irmãos, a palavra lembrar é que a gente não se esqueça. É uma coisa tão óbvia, né? Porque a nossa facilidade de esquecer os princípios é muito grande. Então Deus está dizendo aqui, eu vou mostrar um princípio para vocês, mas não se esqueçam desse princípio. Se lembrem desse princípio. Não deixe de administrar este um dia para adorar o Senhor. Matematicamente falando, nós temos aí 84, 85% mais ou menos do nosso tempo a gente vai administrar para o nosso trabalho. Para ganhar dinheiro, para sustentar a família, sai cedo, chega tarde. Deus não vai requerer de nós aquilo que Ele não cobrou como princípio. Aí os 6 dias, 80 e tantos % da nossa semana, nós vamos administrar para o nosso trabalho. E Deus está pedindo apenas 13, 14, 15% do nosso tempo, da nossa semana, para nós administrarmos para Ele. Para nós tirarmos um período para estarmos com Ele. Então lembra-te desse princípio, nunca se esqueça desse princípio. Não sei se o seu sábado é o domingo, não sei se o seu sábado é o sábado mesmo, não sei se é a segunda-feira, mas tire um dia para estar com o Senhor, lembrando-te dos preceitos do Senhor, lembrando da lei do Senhor, lembrando de como Deus te libertou da escravidão do pecado e te trouxe para uma nova terra que mana leite e mel. Versículo de número 9, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. E aí eu coloquei entre parênteses, administrar. Nesses 6 dias você administra de maneira tal que na sua mesa não falte o pão. Administre de maneira tal que a sua lavoura fique produtiva. Administre de maneira tal que você tenha recursos suficientes no banco, para que você não precise, no 7º dia, pegar o 7º dia e também fazer dinheiro com ele. E é isso, exatamente isso que está acontecendo no nosso tempo, irmão. A gente trabalha no nosso trabalho secular, aí a gente vai para o 2º trabalho. Eu conheço pessoas que têm 3 trabalhos. Ele está no trabalho normal dele, regular. Quando ele sai do trabalho, ele já vai fazer o bico dele, sai direto do trabalho para o bico. E quando ele chega em casa, ele vai trabalhar numa outra coisa ainda. Principalmente quem trabalha com mídia social, com internet, quem trabalha com esses aplicativos, com programas, ele consegue fazer um trabalho ali antes de dormir, antes de se deitar, ali numa hora que ele tiver de folga em casa, ele entra no computador, faz um trabalho, envia um trabalho ali, uma encomenda que ele recebeu. Então a gente não tira um tempo de descanso, nem mesmo se a gente tivesse condições, porque a gente amarrou todos os nossos 7 dias. A gente administrou mal isso. Versículo 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Olha o que Deus está dizendo aqui, versículo 8. 6 dias você trabalha. Você administra isso direitinho. No 7º dia, o 7º dia, ele é do Senhor. Então ele é para o Senhor. Você nesse dia não vai trabalhar. Você nesse dia não vai ganhar nada com o seu trabalho, com o seu labor de levantar cedo, dormir tarde. Esse dia eu quero que você fique em casa, fique com o Senhor, fique adorando, fique contemplando
ao Senhor. É um princípio também de administração. Se a gente não administrar os 6, a gente quebra o 7º. Então, se a gente é um mau administrador naquilo que Deus nos deu no nosso trabalho, naquilo que nós laboramos para ganhar os nossos recursos, nós vamos quebrar o princípio do sábado, porque a gente administrou mal o nosso tempo. Lembra-te do sábado, teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Olha que princípio, irmão, maravilhoso. Israel havia sido escravo no Egito, e como escravo no Egito, os senhores que eles serviam lá não dava tempo de descanso para eles, porque eles não tinham esse entendimento desse princípio. Agora Deus está dizendo para Israel, agora vocês são diferentes, agora eu quero que vocês, não somente vocês, a esposa, os filhos, mas até mesmo os escravos de vocês, todas as pessoas que estão sobre o serviço de vocês, que estão prestando serviço a vocês, todos eles têm que ter um dia de descanso. Então você vai proporcionar até ao seu escravo um dia de descanso. Que maravilha, né, irmãos? É um princípio que ele abrange não só a mim, mas vai alcançar todos aqueles que estão à minha volta. Verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Eu coloquei entre parênteses essas interrogações, que há muitos questionamentos acerca da expressão que Deus descansou. Mas a mais correta, e aqui eu concordo, é que Deus está aqui contemplando aquilo que fez nos 6 dias. E é mais ou menos isso que nós vamos fazer também no nosso dia de descanso. Contemplação. Sabe, parar um dia, acorda mais tarde, respira, toma um café com a família, contempla os filhos, olha para o carro que você conseguiu comprar, olha para a sua casa que você conseguiu construir, sabe? Coloca um tênis ali, uma roupa esportiva, vai fazer uma caminhada, olha para o céu, respira, pega um sol, vai tomar ar puro, mais tarde vá para a igreja, adore ao Senhor no seu santuário, medita na lei do Senhor, adore ao Senhor, vá para casa, faz uma janta com a família, contempla a beleza da família, a esposa, os filhos, e tudo isso, irmãos, no 7º dia. Aí no outro dia você já vai levantar cedo, já vai pegar ônibus, vai pegar metrô, vai para o trabalho, aquela correria toda. Deus não está exigindo que você faça isso nos outros 6 dias, porque você vai estar trabalhando, e no trabalho Deus é adorado. Enquanto eu trabalho honrando ao Senhor com esse princípio, Deus está sendo adorado no meu trabalho. Mas no 7º dia, Ele não quer que eu trabalhe adorando Ele, Ele quer que eu o adore na contemplação. E tem gente, irmão, que quebra esse princípio justificando que eu trabalhando estou honrando a Deus. Você está honrando a Deus trabalhando nos 6. Mas se eu trabalho no 7º, eu estou desonrando ao Senhor, porque eu não estou tirando um dia de contemplação ao Senhor e ao nome do Senhor. Então essa expressão descansou, eu tenho para mim que é uma questão de contemplação. Deus está aqui contemplando e Ele está nos ensinando, olha, trabalhe nos 6 dias e ao 7º dia vai contemplar aquilo que o Senhor te deu e através do seu trabalho, da sua força laboral, você conseguiu granjear. Contemple isso e adore ao Senhor por isso. A introdução diz assim, já vai trazer uns apontamentos aqui. Na introdução eu fiz ela em maneira de tópicos. Veremos na presente lição que a Bíblia revela desde o princípio da criação, passando pela entrega dos 10 mandamentos, o entendimento dos mestres da lei, o ensino de Jesus Cristo, os escritos apostólicos e finalizando com algumas lições que podem extrair a partir do presente estudo. Ou seja, irmão, tudo na Bíblia é uma revelação progressiva. Aquilo que está escrito no Gênesis, quando a gente chega aqui no Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, com as leis escritas por Moisés,
elas começam a tomar forma, mas ainda está nas letras da lei, na pedra da lei, ainda está escrito na tábua da lei. Mas esses princípios, todos eles vão se referir na pessoa de Jesus. E quando o verbo tabernacularizou, quando o verbo se fez carne, quando Deus, através do seu Filho, se torna homem, essa revelação, ela continua progredindo no seu Filho. Esse entendimento continua a ser revelado através dos apóstolos, porque nem tudo que Jesus fez e deixou ali escrito enquanto ele estava aqui foi o suficiente para que os discípulos tivessem um entendimento. Foi necessário vir o Espírito Santo abrir a mente dos apóstolos mais ainda para que eles pudessem, através dos escritos, das cartas de Paulo, de Pedro, de João e assim por diante, a gente ter uma revelação maior ainda do que os nossos pais na fé tiveram, e até hoje Deus está abrindo o nosso entendimento para que a gente, a partir desse entendimento, possa cumprir esse princípio. Não que a gente fique mais preso na letra da lei, guarda o sábado, que para Israel era o sábado, era um dia fixo. Para nós é um princípio bíblico, pode ser o domingo. A igreja primitiva se reunia basicamente aos domingos. Será que nós conseguimos? Se você conseguir, maravilha, guarde o domingo. Não consigo, pastor, eu trabalho no shopping e todo domingo eu trabalho. Então, que dia você folga? Eu folgo todas as segundas-feiras. Então, seu sábado é o domingo, é um princípio. Tá? Tópico primeiro, interpretando o dia de sábado. No mundo capitalista, onde o tempo é escasso para tudo, inclusive a família, o quarto mandamento nos instrui a resgatar a ideia de priorizarmos um tempo para descanso, lazer e adoração, como expressão de nossa plena confiança no Senhor e gratidão por seu constante cuidado. Então a gente trabalhou 6 dias, parou no 7º e contemplou, descansou, adorou a Deus, ficou em casa com a família, abraçou os filhos, agradeceu a Deus por tudo que ele fez. Pronto, esse é o seu sábado. Na Bíblia Sagrada nós temos alguns textos, alguns salmos que foram escritos exclusivamente para serem entoados no Shabat. Por exemplo, se você abrir o Salmo de número 92, ele é um texto que foi escrito para todo israelita, que ao chegar no templo, abrisse ali o Salmo 92 e declarasse aquele salmo, dizendo que o Senhor é bom, que o Senhor é quem salva o seu povo, que o Senhor é quem abençoa o seu povo, que até mesmo os velhos vão dar fruto, que os inimigos do Senhor foram destruídos, que o nome do Senhor deve ser adorado. E isso eles faziam no sábado propriamente dito. Mas qual é o meu sábado que eu vou declarar isso para Deus? Se eu ficar envolvido com este mundo capitalista, esse mundo não me permitirá fazer isso. Mas quem tem que dominar isso sou eu. Essa é a proposta que o mundo capitalista vai me dar. Agora, se eu aceito ou não, isso está comigo. E eu tenho um testemunho muito bonito para contar em relação a isso. Quando eu era bem novo convertido, eu era aquele jovem que frequentava a oração pela manhã, a oração do sábado, que tinha uma consagração no sábado na nossa igreja até meio-dia. Eu frequentava a escola bíblica, eu frequentava os cultos, eu frequentava os evangelismos, tudo que tinha na igreja eu estava junto. Às vezes até naquilo que não era convidado eu queria estar lá, botando a minha mão lá, fazendo alguma coisa com aquela sede e vontade de fazer. E eu orava a Deus, pedindo a Deus para me abrir uma porta de trabalho. E Deus me abriu uma porta de trabalho num supermercado. E eu fui trabalhar num supermercado. Nesse supermercado eu só tinha um dia de folga na semana. E aí a semana podia ser de segunda a sexta-feira. A minha folga então era de um dia de segunda a sexta-feira. Todos os finais de semana eu estava trabalhando, feriado, tudo eu estava trabalhando. Mas tinha um dia que eu tinha que folgar ali pela CLT, eu tinha que ter um dia de folga na semana. Mas geralmente esse dia de folga caía num dia que não era culto.
Então eu fiquei 4 meses nesse supermercado. E aí o tempo que eu tinha para orar a Deus, eu me retirava e orava a Deus e falava: Senhor, esse trabalho está me tirando da tua casa. Eu não tenho tempo mais para orar, eu não tenho tempo mais para os cultos, eu não consigo ir mais para os evangelismos, eu estou me distanciando dos irmãos, mas ao mesmo tempo, Senhor, eu preciso trabalhar. E eu me inconformei com aquilo. E havia um colega no trabalho ali, não me esqueço daquele colega, o nome dele é Arcanjo, não me esqueço, isso já tem mais de 20 anos isso. E o Arcanjo sempre se lamentando, falando: olha, eu não consigo mais sair desse emprego, eles não mandam a gente embora, eu já tenho 12 anos aqui, se eu sair agora eu perco tudo, mas eu me arrependo. Por que eu não saí antes? Agora eu tenho família, eu tenho filhos, se eu não consigo mais sair, se eu sair daqui, como é que eu vou sustentar a minha família? E eu falei assim: o Senhor está me dando uma resposta aqui. Eu ainda vivo com a minha mãe, não tenho filhos para sustentar, não sou casado ainda, então eu não quero chegar daqui a 12 anos como Arcanjo me lamentando por não ter tido coragem de tomar essa decisão. E eu fui orar a Deus de novo, falei: Deus, abre uma porta para que eu saia daqui sem a consciência pesada de ter deixado um trabalho. Abre-me uma porta para que eu saia dessa porta e vá para outra. Olha o que Deus fez, irmão. Olha o que Deus fez. Quando a gente ora, Deus faz as coisas. Eu fiz um concurso para agente comunitário aqui da minha região, tem os agentes comunitários de saúde. Eu fiz essa prova, passei na prova. Só que para você assumir o cargo, você tinha que fazer um treinamento de 40 dias. E os 40 dias de treinamento era de segunda a sábado, de 8 às 5. Se eu não me engano. Ou seja, eu não podia estar no meu trabalho. E aí eu falei: não, se Deus me abriu essa porta, então é a resposta que eu precisava. Para mim assumir essa vaga, que eu vou ganhar mais, eu vou ter um horário melhor na igreja, eu estou orando para Deus isso, então chegou a hora. Conversei com o meu gerente, realmente ele falou que não manda ninguém embora, a empresa não mandava as pessoas embora, elas tinham que pedir demissão. Eu falei: tudo bem, então eu peço demissão. Eu quero me desligar da empresa, me desliguei da empresa, baixei a minha carteira de trabalho, fui fazer o curso de agente comunitário, passei 40 dias fazendo aquele curso. Ao final do curso eles falaram: agora vocês vão esperar a convocação. Passou-se muitos anos, eles não convocaram a gente. Eu estava numa colocação em que eles chamaram os primeiros e os outros ficaram ali esperando. Mudou o governo e na mudança do governo muda as políticas públicas. E nessa mudança das políticas públicas eles não convocaram a gente. Esqueceram de convocar a gente e deram prioridades para as outras coisas aqui na cidade. De maneira tal que eu não fui convocado. Mas nesse período entre eu estar esperando essa convocação e um próximo concurso que eu passei, foi o tempo exato em que eu passei a orar mais, voltei com sede a frequentar os cultos e eu aproveitei que tinha passado num concurso, fiquei animado com aquilo e comecei a estudar de novo. Fui estudar para concurso, virei concurseiro. E nesse período em que eu estava esperando ser chamado para agente comunitário de saúde, eu fui chamado para trabalhar nos Correios e durante 5 anos eu trabalhei nos Correios até passar em outro concurso, que é o que eu estou atualmente. E assim Deus faz. Hoje eu tenho um tempo livre para fazer a obra de Deus, para ir nas consagrações. Hoje eu tenho um tempo livre para pastorear. Hoje eu tenho um tempo livre para estar aqui gravando. Mesmo trabalhando fora, mesmo eu tendo uma função de trabalhar fora, o meu tempo livre é muito bom. Eu consigo administrar ele de maneira tal que eu consigo pastorear, eu consigo estar aqui no YouTube, eu consigo fazer outras coisas, dar assistência aqui à minha mãe, que mora perto daqui da gente, consigo dar assistência aos irmãos, consigo fazer várias coisas, consigo cuidar da minha saúde espiritual, da minha saúde física, tudo isso. Porque lá atrás eu me revoltei contra esse sistema que quer sugar a gente o tempo todo, quer sugar a gente. Então, se você está num trabalho infeliz com esse trabalho e você tem a possibilidade de sair, mas não pode sair, ore a Deus. Eu tenho certeza que Deus vai ficar com o princípio. Você não está tendo tempo, então Deus vai te abrir uma porta para você passar a ter tempo para Ele. Tenha fé, irmão.
Creia que Deus, ele se importa com isso também. Deus quer que você trabalhe, mas Deus também quer que você tenha um tempo de qualidade. Eu conheço muitos irmãos, e eu falo aqui como um pastor de igreja, que não tem tempo mais para a igreja. Eles trabalham de segunda a segunda e fazem faculdade, curso, pós-graduação, mestrado, estão se envolvendo com tanta coisa, irmão, e se esqueceram de tirar um dia para o Senhor. Não tem tempo nem uma hora mais para o Senhor. Imagina um dia para o Senhor. Que coisa mais terrível. Não deixa que esse faraó desse tempo tome o seu tempo. 1.1, o princípio do sábado. No grego, a palavra sábado é sabaton. A sua raiz é o verbo cessar. O duplo P no sabaton é uma forma intensificada. Por isso, uma cessação completa. Foi assim que Deus definiu o dia de sábado, em Gênesis 2, do 2 ao 3. Ele cessou completamente a obra da criação. Desde então, o sábado veio a se referir a esse dia em que as pessoas cessam de trabalhar. Você para o seu trabalho, literalmente. Por quê, irmão? Não adianta nada eu estar em casa aqui, eu estou de folga hoje, né? Vamos supor, estou em casa hoje, mas eu estou trabalhando em outra coisa. No dia de sábado, eu tiro o dia para fazer hora extra na minha casa, no meu computador. Tá errado, irmão. Você tá em casa, fica aquele dia para você levantar mais tarde, contemplar o Senhor. Tem consagração na sua igreja? Vai para a oração, irmão. Se desapega das coisas desse mundo, vai para a oração. Bota uma bermuda, bota um tênis, vai fazer uma caminhada, irmão. Vai contemplar o céu, vai agradecer a Deus. Mas tem pessoas que até na folga ele tem que estar ali arranhando o carro, limpando, fazendo e mexendo nas coisas, enchendo a paciência da mulher, a mulher enchendo a paciência do marido, vira aquela confusão dentro de casa. Aí a mulher não quer nem que o homem esteja de folga, porque quando ele está em folga, ele não fica quieto, ele fica mexendo nas coisas dentro de casa, ele quer virar a casa de cabeça para baixo, quer lavar o carro, quer lavar a janela, ele quer lavar o teto, ele quer limpar tudo, ele não para quieto, irmão. Pelo amor de Deus, tire um tempo para você contemplar o Senhor. Eu tenho muitas pessoas aqui, irmãos, na nossa igreja. Nós temos um trabalho de oração pela manhã, todos os dias, de 8 a 9 da manhã a gente tem oração. Tem gente, irmão, que não vem nem amarrado, nem se você pagar ele vem para oração, porque no dia da folga ele arruma viagem, ele arruma não sei o que, ele arruma uma trouxa de roupa para lavar, ele arruma tanta coisa, mas não tem tempo nem para orar. Então você mesmo estando de folga, você descumpriu o princípio. Não adianta nada eu estar de folga no meu trabalho secular, sendo que eu arrumei mais trabalho dentro de casa. Então é cessar toda a obra laboral. É o que nos ensina o Antigo Testamento. No sábado não se trabalha, se descansa. Era para ser um dia de alegria, feito para o homem, um dia de descanso, recuperação, restauração e adoração. Originalmente, o sábado era um dia de descanso e esse propósito foi mantido na lei mosaica. A observância do sábado era o sinal da aliança entre Israel e o Senhor. 1.2. O sábado na visão dos mestres da lei. Os mestres da lei transformaram o dia de sábado no pior dos pesadelos. Criaram regras infinitas e impossíveis. A ideia era que quanto mais privações se tivesse no sábado, mais santa a pessoa se tornava. Olha só o que eles transformaram o sábado, num dia penoso, um dia complicado de se cumprir, né? Eles guardaram suas regras ferozmente, exigindo que cada pessoa em toda a nação as observasse. Desse modo, transformaram o sábado em um fardo impossível de carregar, o que sem dúvida nada tinha a ver com o propósito original. Pra vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui até a expressão as proibições do sábado. Procura depois esses tipos de expressão aí no YouTube. Tem alguns vídeos que falam sobre isso. São pelo menos 39 proibições que os judeus tinham que seguir, fora outras que os rabinos, que os fariseus cumpriam. Então, além dessas 39 proibições assim mais conhecidas, tem outras, por exemplo, de não poder andar mais do que tantos metros. Então, eu vou andar. Eu estou em casa, mas eu não podia andar mais que tantos metros. Pelo amor de Deus, irmão. De onde é que esses camaradas tiraram que você fazer uma caminhada é trabalho?
é um dia de contemplação a Deus. Eu vou colocar aqui uma roupa esportiva e vou caminhar, eu vou adorar a Deus, vou fazer uma caminhada adorando a Deus. Eu não posso caminhar, porque caminhar era considerado trabalho. São exageros que eles colocavam aqui. O tipo de peso, que se carregasse tanto peso, se você andasse tantos metros, se você, hoje em dia, se você apertar um elevador, é considerado trabalho para um judeu. Você andar de elevador, apertou o botão do elevador, é considerado trabalho. Isso é exagero. Se você está em casa, está contemplando o Senhor, tirou aquele dia para adorar o Senhor, obviamente que não há limites para isso, desde que você não faça um trabalho remunerativo, que diz que você não queira ganhar mais dinheiro, queira laborar mais por dinheiro naquele dia. Você pode até ter feito uma caminhada, eu vou para a igreja, vou adorar o Senhor no seu santo templo, vou tirar um dia para ler a palavra de Deus, vou tirar um dia para ensaiar músicas, vou lá para a igreja, vou pegar os instrumentos, vou tirar o dia para ensaiar, para passar uns hinos novos. Eu sou da equipe de louvor, por exemplo. Isso não é considerado trabalho, é considerado adoração ao Senhor. Então procure aí uns tipos de proibições no sábado, procure no YouTube, você vai encontrar pelo menos essas 39, e tem outras proibições. Seria interessante você anotar elas aí e pelo menos mostrar para os seus alunos como que eles exageravam nisso aqui e tornavam esse fardo pesado. 1.3, o sábado na visão de Jesus Cristo. Jesus realizou algumas coisas no sábado, ou seja, ele começou a quebrar não o princípio do sábado, mas ele começou a quebrar esses preceitos dos homens. Por que Jesus era acusado de quebrar o sábado? Porque ele trabalhava no sábado? Não, porque ele curava uma pessoa. Se ele curasse uma pessoa no sábado, ele já considerava isso trabalho, pelo amor de Deus, irmão. Os homens criam tantas regras que eles mesmos não conseguiam carregar. Jesus falava isso para eles: vocês criaram fardos tão pesados, mas vocês não fazem a menor força para carregar esses fardos, mas exigem que os outros carreguem por vocês. Isso confrontou o sistema religioso de sua época, levando Jesus a ser advertido pelos fariseus. Ele foi acusado de desafiar abertamente a autoridade religiosa dos fariseus. Jesus lhes conta o que aconteceu com Davi num dia de sábado, lhe chama a atenção, anunciando que é o Senhor do sábado. A lei dizia que o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, e agora Jesus diz que ele é o Senhor do sábado, ocupando claramente a posição que só pode pertencer a Deus. Em outras palavras, Jesus havia dito: eu sou o soberano neste dia, eu projetei esse dia, eu sou o Criador. Foi ele quem descansou no sábado e o abençoou. Ele é soberano sobre o sábado e é ele quem interpreta toda a vontade de Deus para este dia. E o princípio do sábado, do Shabat, se cumpre em Cristo. Lembra da revelação progressiva? Começa em Gênesis e vai se revelando e ela desembocará em Cristo. Então o princípio do sábado, do descanso, é Cristo. Cristo é o nosso sábado. Nós agora estamos em Cristo. Nós agora estamos descansando no Senhor. Por isso, nós devemos, mais do que ninguém, irmãos, ter um sábado para o Senhor. Mas, ao mesmo tempo, nós não temos a exigência da lei de cumprir um sábado. Você pode reparar, as igrejas que cumprem um dia específico da semana, tem uma igreja muito conhecida que guarda o sábado. Por exemplo, eles não guardam o sábado porque aprenderam com Jesus. Eles guardam o sábado porque a pessoa que criou aquela religião teve uma visão. Eu tive uma visão e descia do céu os mandamentos. E o quarto mandamento brilhava, dizendo assim, ó, guarda o sábado, guarda o sábado. Aí a pessoa, por causa daquela visão, por causa daquela revelação que ela teve, a partir disso ela criou um princípio para a igreja dela, que tem adeptos seguindo essa visão, essa projeção, e aí a partir dessa visão eles vão para o texto bíblico e tentam arrancar do texto bíblico uma confirmação de uma tese criada por uma criadora da religião deles. E todas as outras religiões estão erradas, porque nós temos que guardar o sábado. Está errado isso daí. Nós temos que estar em Cristo, e na pessoa de Cristo nós já estamos guardando o sábado, o dia de descanso. Agora, o princípio do sábado, que é aquele que eu já ensinei aqui, 6 dias você trabalha e tira um dia para o Senhor. Esse não pode ser quebrado, irmão. Você precisa tirar um dia para o Senhor.
Ah, mas o meu sábado eu descanso no Senhor na minha hora do almoço. Ai, o meu sábado para o Senhor eu faço glorificando a Ele, fazendo hora extra. Tá errado, irmão. Isso é conversa fiada. Trabalha 6 dias e o 7º dia descansa. Vai ficar com a tua família, para de ficar correndo atrás de tanta coisa, de tantos afazeres e fica um pouco com o Senhor. Vai para a igreja, irmão. Como nós estamos precisando de mão de obra na igreja. Eu sou pastor de igreja, eu posso dizer isso com propriedade. A mão de obra na igreja nunca foi tão escassa, porque as pessoas não têm tempo mais, irmão. E você olha a quantidade de dizimistas e ofertantes só caindo. Então, ou seja, as pessoas estão trabalhando e financeiramente sempre indo de mal a pior. Porque se esqueceram dos princípios da palavra de Deus. Aí as pessoas trabalham em 3 empregos, não entregam mais o dízimo na igreja, porque elas dizem que não pode entregar dízimo para o pastor, aí quebra um princípio, quebra o outro princípio, quebra o outro princípio, a vida delas não anda, não vai para frente e ainda elas vão querer morar com Deus no céu. Cuidado, irmão, cuidado, porque de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem planta, ele vai colher aqui, agora e na vida eterna também. Tome muito cuidado, nunca se quebre um princípio bíblico querendo que Deus vá te honrar por isso. A gente desonra o Senhor quebrando os princípios e queremos que Deus nos honre, nos abençoando. Jamais isso vai acontecer, Deus só trabalha com propósitos. Tópico de número 2, entendendo o descanso dado por Deus. O propósito de Deus ao estabelecer o dia de sábado era trazer bênção ao homem, concedendo-lhe um merecido descanso de seu trabalho. Nosso maior problema hoje é separar um tempo para isso e entender que tudo o que Deus faz é para o nosso bem-estar. Então a dificuldade aqui que esse tópico vai trabalhar é justamente cumprir isso. Nosso trabalho é de entender e cumprir, irmão. Não é fácil. A gente que acostumou a correr, trabalhar de segunda a segunda, você falar assim que precisa tirar um dia para o Senhor, com esse mundo capitalista, não é fácil. Mas o entendimento sendo formado, a gente vai orar a Deus e Deus vai dar uma saída para nós. 2.1. Deus concluiu a obra da criação. O termo descanso usado em Gênesis 2.3 não fala de cansaço, porque Deus nunca se cansa. Ele poderia ter criado mais 1000 universos e não sentir nenhum cansaço. Como um artista que depois de terminar seu trabalho, ele se assenta para contemplá-lo. Não porque esteja cansado, mas porque quer apreciar a obra realizada. Assim fez Deus. Observe que repetidas vezes vemos essa mesma frase. Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Desde a criação, o sábado se tornou um modelo e uma forma natural para toda a raça humana. É a ordem natural das coisas. Os campos precisam de repouso, as máquinas necessitam para manutenção e assim por diante. Então é um princípio bíblico do descanso. Até uma máquina, se você pega um carro e fica rodando com ele 24 horas, ele vai quebrar, ele vai parar ali. Ele precisa de você pare, leve ele para colocar gasolina. A partir de tantas quilometragens, você precisa levar ele no mecânico para fazer a troca de óleo, a troca ali do filtro, de ar, de combustível. Ele está com uma peça ali desgastada, você para ele um dia, leva no mecânico, o mecânico faz a reposição daquela peça. Até mesmo as máquinas precisam de descanso. Imagina nós que somos feitos de carne e osso e necessitamos, de fato, de um dia de repouso. 2.2. Precisamos descansar. A busca pela sobrevivência ou por uma realização profissional tem afastado ferozmente o ser humano de sua casa e de Deus. São tantos afazeres que um dia de 40 horas ainda pediria mais tempo. E é verdade. Não sei se você já teve essa sensação de que parece que o dia está correndo demais, 24 horas parece que voa, a gente tem tanta coisa para fazer ainda, aí no outro dia não dá conta, no outro não dá conta, no outro não dá conta. Quando pensa que não, você está tendo que fazer a hora extra, trabalhar até mais tarde, fazer mais coisas no final de semana, no feriado, e fica ansioso para chegar o feriado, não para descansar, mas para fazer mais coisa, mais coisa e mais coisa. Tudo isso nos leva a pensar que não precisamos apenas de um dia de descanso, mas também da capacidade de descansar, é você compreender esse princípio e haja o que houver, irmão. Se você tiver o carro para lavar, eu lavo ele amanhã à noite. Mas hoje eu vou descansar, hoje eu vou levantar mais tarde,
Hoje eu vou para oração, hoje eu vou botar o tênis e vou fazer uma caminhada, hoje eu vou para a igreja orar ao Senhor. Hoje na minha igreja não tem culto, mas é o dia de eu visitar o meu amigo ali na igreja dele. Eu prometi para ele visitar ele. Hoje é o dia que eu vou tirar para ir lá adorar a Deus com a minha família, lá naquela outra igreja que eles fazem parte. Esse é o dia de você, ó irmão, larga tudo para trás. Amanhã você volta a fazer. Porque a gente, às vezes, irmão, não vai conseguir suprir as demandas do dia a dia. Você não vai conseguir sanar todos os BOs da sua vida num só dia. Mas o princípio não pode ser quebrado. Mas como fazê-lo se estamos sempre acompanhados da sensação de que tudo que fazemos é incompleto e imperfeito? Isso para nós seria impossível, a menos que descansássemos nas obras que Cristo já realizou por nós. 2.3, descanso e adoração. Deus orientou um dia de descanso para que todos desfrutassem. Mas qual a maneira certa de agradar a Deus? Deus nos deu 6 dias para cuidar de tudo aquilo que é concernente às nossas vidas e reservou para Ele um dia em especial. Esse mandamento foi dado aos israelitas para lembrá-los que seu relacionamento com Deus era especial. Nenhuma outra nação poderia dizer que o Senhor era seu Deus. Nenhuma outra guardava o sábado. Somente os israelitas guardavam o sábado como um dia de adoração ao único Deus que era também seu Salvador e Senhor. Então, quando eles guardavam o sábado, eles estavam se identificando com Deus que ordenou a observância desse sábado. Nenhuma nação tinha esse princípio. Assim como nós também hoje, irmãos. Nenhuma pessoa que não serve a Deus tem essa mentalidade, tem esse princípio. Mas o problema é que nós não aguardamos essa mentalidade, não cumprimos esse mandamento em nossa vida, quebramos esse mandamento, quebramos esse princípio na nossa vida, assim como as pessoas que não conhecem a Deus. Elas deveriam olhar para nós e falar, nossa, mas que lindo, aquela família tira um dia para celebrar ao Senhor, aquela família vai inteira para a igreja, o marido, os filhos, a esposa. Nossa, mas que lindo! Eu vejo aquela família ali, todas as semanas eles se reúnem em casa, faz o culto doméstico. As pessoas vão reparar isso, assim como as nações deveriam reparar em Israel e através de Israel louvar a Deus também, mas Israel começou a quebrar esse princípio, assim como nós também quebramos os princípios de Deus. E Deus, então, está desagradando de cada um de nós, se assim o fizermos. E o tópico 3 diz algumas lições e esclarecimentos. Veremos alguns esclarecimentos necessários sobre o presente assunto e algumas lições preciosas para o viver do discípulo de Cristo, firmado na perfeita obra redentora de Jesus Cristo e na revelação de Deus, da palavra de Deus. 3.1, lembra-te do que Deus preparou para os fiéis. Vemos em Gênesis 2, do 2 ao 3, o registro da conclusão da obra divina da criação. 2 expressões são usadas pelo escritor inspirado pelo Espírito Santo, acabado e descansou, ou seja, Deus concluiu, cessou. Então Deus conclui nos 6 dias e no 7º descansa. Esse é o princípio, irmão. O que você tiver que fazer, irmão, faça nos 6 dias e conclua. Deixa aquele negócio lá e agora tire o 7º para o Senhor. Porque senão, se a gente tiver a ideia de que não foi concluído e não for contemplar no 7º, a gente não tem o 7º. A gente quebrou o princípio aqui, tá? Expressões que apontam para a realização cumprida. Não se trata de Deus estar inativo, pois Ele sustenta e interage com sua criação. Separe, entre parênteses aqui, santificar um tempo para desfrutar do que o bom Deus, descansar também, confiando em Deus como nosso provedor, mantenedor e protetor, Quando a gente separa, a gente está santificando esse dia para o Senhor, está separando um tempo para o Senhor. Quando a gente tira um dia para descansar, a gente está expressando nossa confiança que o Senhor pode suprir aquilo que eu fiz em 7 dias, em 6 dias, irmão. Deus é poderoso para fazer no estralar de dedos. Então, se eu cumpro um princípio, obedecendo a palavra de Deus, aquilo que eu não consegui nesses 6 dias realizar, eu tenho que crer que Deus vai cuidar.
Eu fiz a minha parte, eu trabalhei, fiz a minha participação e agora eu vou adorar a Deus. E aquilo que eu não consegui fazer, Deus fará por mim, Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar. Em uma rotina tão intensa, priorize momentos de adoração, buscar o reino de Deus e a sua justiça. O 3.2 diz, por que domingo e não sábado? O que significa o quarto mandamento para o cristão? O que mudou? O sábado no Antigo Testamento era uma sombra, ou seja, uma projeção de uma revelação maior que viria no Novo Testamento, de coisas futuras. Apontava para o repouso completo e final que só podemos encontrar em Jesus Cristo. Eu já falei sobre isso aqui. Jesus deu um novo significado ao trabalho e ao descanso. Jesus veio ao mundo para concluir a obra do Pai e com base nesse trabalho pode dar descanso às nossas almas. Os israelitas olhavam para trás, rememorando a criação e a redenção, mas nós olhamos para frente, para Jesus, que realizou um êxodo ainda mais poderoso. Jesus é o cumprimento do sábado, como também de todos os outros mandamentos. Tradicionalmente, o cristão realiza seus principais cultos corporativos de adoração aos domingos, o primeiro dia da semana, em celebração da ressurreição de Cristo, que ocorreu em um domingo. Por que a gente guarda domingo e não sábado? Porque se você olhar para a igreja primitiva, lá para Atos dos Apóstolos, a maioria dos registros vai dizer, no primeiro dia da semana, os discípulos se reuniram em tal lugar. No primeiro dia da semana foi feito tal coisa. No primeiro dia da semana. Então, baseado no que os discípulos da igreja primitiva faziam, a gente começou a adotar esse modelo, então, do primeiro dia da semana, que é o domingo. Mas a partir do momento que a sociedade se modernizou, igual a nossa sociedade pós-moderna, o domingo para muita gente não pode ser mais o domingo tradicional. O domingo para algumas pessoas vai ser a segunda, que vai ser o dia que ela vai estar de folga do trabalho dela. Então, qual é o seu domingo hoje? O meu domingo é o domingo tradicional? Ok, irmãos, como a maioria das pessoas ainda tem o privilégio de folgar no domingo, então o domingo continua sendo o nosso dia de celebração, de descanso, de adoração ao Senhor, em que a maioria do povo pode ir na escola bíblica, pode evangelizar à tarde de domingo, pode ir para a igreja no domingo, chegar mais cedo, adorar o Senhor, participar dos cultos, participar dos trabalhos. Esse é um princípio que a gente consegue guardar no domingo, guardemos o domingo. Mas se você não consegue por causa do trabalho, por causa do seu dia de folga que não é no domingo, então o seu domingo vai ser a segunda, vai ser a terça-feira, mas que nós entendamos o princípio do descanso. Esse é um princípio. Então, por exemplo, tem gente que folga no dia da semana, mas igual eu falei aqui, ele não descansa. Ou seja, ele está sem trabalhar no trabalho secular dele. Mas ele não descansou no seu dia de trabalho. Ele continua fazendo hora extra, ele continua fazendo bico. Aí ele é pintor lá na empresa dele. Aí ele vai pegar carro para pintar no sábado e no domingo. Ele folga 2 dias na semana. Eu conheço gente que trabalha de segunda a sexta-feira de pintor, né? Na empresa. Aí sábado e domingo, ó, ele vai tacar a mão na obra e vai fazer mais carro e mais carro e mais carro. Aí ele se enrola todo, aí não vai para a igreja, embanana tudo, e não tem tempo para Deus, irmão. Não tem tempo para Deus. Ele tem o privilégio de ter 2 dias de folga na semana. Mas por quebrar um princípio a Deus, ele não consegue administrar isso. Por isso que a palavra, eu comecei ali no começo com administração. Deus deu mesmas 24 horas para todos nós, Deus deu as mesmas 7 dias por semana, os mesmos 365 dias por ano, as mesmas quantidades de horas por dia. Todos nós temos a capacidade de administrar o nosso tempo para que nós não quebremos o princípio. Quebrou o princípio, irmão, você está quebrando toda uma estrutura que Deus montou de trabalho e descanso, trabalho e descanso. Você está desonrando a palavra de Deus. Aí nós temos aqui um comentário o único comentário que eu trouxe para essa lição que eu achei interessante é esse daqui, desse tópico de número 3.2, que diz assim: é importante entender que não existe uma ordem bíblica explícita de que sábado ou domingo seja o dia da adoração. Então você não vai encontrar um texto dizendo é o sábado, é o domingo.
textos como Romanos 14, 5, 6, e eu coloquei ele aqui no slide para facilitar a leitura. Um faz diferença entre o dia e dia, mas outro julga alguns iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio entendimento. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, o que não faz caso do dia, para o Senhor não faz. E também tem Colossenses 2,16, que diz assim, ó, portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer, beber, ou sobre os dias santos e as festas de lua nova e o sábado. Dão aos cristãos liberdade para observar um dia especial ou para observar cada dia em especial. O desejo de Deus é que o adoremos e o sirvamos continuamente, todos os dias, não apenas no sábado ou domingo. Como eu disse lá atrás, eu tinha um prazer imenso de estar nas orações, irmãos. Então, os meus pedidos a Deus, quando eu pedi a Deus um trabalho, eu falava, Deus, me dê um trabalho que eu consiga estar nas orações. Eu amo estar nas orações, meu Deus. Eu gosto tanto de estar nas orações, meu Deus. Eu orava a Deus pedindo uma porta em que eu tivesse um trabalho que me deixasse vir para as orações e para os cultos. Isso não é pecado pedir isso, irmão. Você pode ter um trabalho hoje dentro das escalas que existem, trabalhos que você trabalha um dia sim, um dia não, uma noite sim, uma noite não, que você trabalha de manhã ou só à tarde ou à noite. Dentro dessas escalas que existem, eu sabia que existiam escalas dessa forma, eu falei, Deus, me abre uma porta que eu possa estar nos cultos e nas orações também. E o resto é história, irmão. Deus abriu essa porta que eu posso estar nas orações, eu posso estar nos cultos, eu posso estar nas atividades da igreja, eu posso fazer visita, eu posso fazer esses vídeos aqui, eu tenho um tempo para isso. Deus me abriu as portas. Então vale a pena você orar a Deus. Não fique escravo de um dia específico, não fique amarrado em um trabalho só porque você tem que pagar as contas. Eu sei que você tem que pagar as contas, mas a gente muitas das vezes, irmão, prefere quebrar os princípios de Deus por não ter fé que Deus pode nos honrar. Então ore a Deus, irmão, vai orar a Deus. Peça a Deus para te abrir uma porta que te dê mais oportunidades. Agora não se esqueça de cumprir o que você prometeu, viu, irmão? Eu conheço muita gente que quando estava assim afogado, né, transbordando de trabalhar dia e noite, sábado, domingo, feriado, trabalhando no comércio, ele orou a Deus, falou, Deus, abre as portas, por favor, que eu quero ficar na tua obra, eu quero me dedicar à obra de Deus, eu quero, Senhor. Aí Deus abre a porta, a pessoa passa um tempo e se esquece daquilo que prometeu. Tome cuidado, irmão. Não prometa algo que você não tenha vontade de cumprir. Hoje eu conheço muita gente que prometeu, se Deus desse um trabalho para ele, que ele tivesse aos domingos, ele iria aos domingos fazer evangelismo, ia para a escola bíblica, ia para a igreja, e ele não cumpre isso. Então tome cuidado. Prometeu uma coisa para Deus, não tardes em cumpri-lo. Deus vai te honrar, vai abrir as portas. Mas muitas das vezes Deus vai abrir as portas justamente para testar o teu coração, para ver se realmente você está falando que vai fazer porque você vai fazer de fato, ou você está dizendo que vai fazer, mas está dizendo apenas para melhorar o seu tempo aí, porque afinal de contas eu queria estar em casa no domingo e não estou podendo. Cuidado, viu? 3.3 princípios preciosos para o nosso viver. Grande lição que aprendemos aqui é que o Senhor deseja que dediquemos a Ele um tempo especial de adoração. Então dedique um tempo para Deus, irmão. Dedique um tempo para o Senhor. E que esse tempo seja um tempo de qualidade. Eu quase me esqueci de falar disso aqui que eu tinha pensado na minha mente falar. É tempo de qualidade, essa é a expressão. Não adianta nada você estar dentro de casa, mas você é chato, você é chata, você é rabugento, você maltrata os filhos, é grosseiro, você tá ali a exigir da mulher um monte de coisa, aí a mulher queria muito que você tivesse era trabalhando, porque você dentro de casa é um peso, um estorvo. A mulher quando está em casa, o marido queria que ela tivesse trabalhando porque ela é pesada, ela quer fazer tudo no dia da folga e sobrecarrega o marido. Eu não sei se você já viu alguns vídeos que as pessoas criam assim, né? Que o marido quando está em casa, parece que o dia que ele está em casa é o dia que a mulher inventa de fazer tudo. Aí ele senta no sofá, a mulher grita, fulano, leva o lixo.
Aí ele leva o lixo. Aí o cara senta no sofá de novo. Aí a mulher fala: fulano, agora leva o cachorro para passear. Aí o cara leva o cachorro para passear. Aí quando ele senta no sofá de novo, ele fala: já que você tá sem fazer nada aí, coloca água no fogo que eu vou cozinhar. Aí coloca água no fogo. Aí quando ele senta no sofá de novo, vai pegar o controle para ligar a televisão ali para descansar um pouco a mente. A mulher: meu filho, lembrei, tem que pegar o menino na escola. Vai lá pegar o menino na escola. Aí esse camarada não tem prazer em estar em casa, não tem esse tempo de qualidade. Então, mulher, entenda, se o marido está de folga, deixa ele cumprir a folga dele, deixa ele ficar sem fazer nada, irmãos. É o dia da gente mesmo, ficar assim, ó, olhando pro teto mesmo. Aí eu quero ir para a igreja, eu vou para a igreja, eu quero ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia, eu quero ficar aqui, assistir um filme, faça alguma coisa, mas que não seja trabalhar, que seja de qualidade com a família. Chame a família para dar um passeio, chame o filho para assistir um filme com você, chame a sua esposa, vocês deitarem à tarde juntos, tirar um cochilo juntos. Que coisa maravilhosa é o dia da folga. Tem gente, eu conheço gente, irmão, estamos encerrando aqui, mas eu preciso falar isso. Tem gente, irmão, que até para dormir no dia da folga, ele acha que é pecado. Ah, não, mas eu estou dormindo, meu Deus do céu, não pode dormir. Meu irmão, quando eu estou de folga, eu não abro mão de um descanso à tarde, mano. Não tem que me faça deixar eu tirar o meu cochilo à tarde. É um princípio, eu vou descansar e acabou, irmão. Se tiver coisa para fazer, depois que eu me levantar, eu faço isso daí. Mas eu não vou deixar de quebrar um princípio do descanso no dia que eu estou de folga para descansar, porque eu tenho os afazeres, eu vou fazê-los, mas que eles esperem aí, porque eu preciso descansar no Senhor. Esse mandamento nos ensina a ter tempo de lazer, assim como um tempo de trabalho. Eu preciso ter um tempo para estar com a minha família, para sair com a minha família, para ir no jardim zoológico aí da sua cidade com a sua família. Às vezes o seu filho está com você e ele não conhece os pontos turísticos aí da sua cidade. Às vezes o seu filho não conhece o jardim zoológico da sua cidade, que você não tem tempo para levar ele lá. É nesse dia que a gente vai tirar para isso também. Aponta também para descansarmos na obra consumada por nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o nosso sábado, nós estamos dizendo em alto e bom som que estamos descansados no Senhor. Eu estou descansando no meu Senhor. Trabalhei, fiz a minha parte e o Senhor é quem está cuidando de mim. É um princípio. Descansar confiando sem receios, pois o Senhor provê e cuida. Somos dependentes dele. Quantas vezes, irmãos, eu não sei se você já passou por isso, de você estar no seu trabalho e ali no dia do descanso você foi orar a Deus, foi buscar a Deus e deixou aquele trabalho para lá, ficou coisa pendente. Aí você foi para casa, tirou aquele dia, descansou, foi para a igreja, limpou sua mente, limpou seu coração, adorou a Deus, foi para casa do Senhor e adorou a Deus. Aí quando pensa que não, quando você foi lá para o seu trabalho no outro dia, você foi surpreendido com algo maravilhoso. Aquilo que você não tinha conseguido fazer, Deus levantou alguém lá e foi lá e cumpriu aquela tarefa. Uma coisa que tinha dado errado, o seu patrão chegou, conversou com você e está tudo certo. Deus preparou o coração do seu patrão e Deus ajustou todas as coisas. Então vale a pena a gente descansar no Senhor. E a conclusão da palavra, eu destaquei toda essa conclusão. Pensa numa conclusão top, né, irmãos? Tem algumas conclusões que eles colocam na lição apenas para preencher o espaço da conclusão, mas essa daqui, ó, tá para lá de especial. Eu destaquei ela toda aqui em negrito e sublinhado e diz assim: a vida poderia ser muito mais saudável e feliz para todos nós se, em vez de nos ocuparmos tanto com as coisas da vida, corrêssemos para os braços de Deus, no afã de adorá-lo e conhecê-lo melhor a cada dia. Vou repetir porque isso aqui ficou fenomenal. A vida poderia ser muito mais saudável e feliz para todos nós se, em vez de nos ocuparmos tanto com as coisas dessa vida, corrêssemos para os braços de Deus, no afã de adorá-lo e conhecê-lo melhor a cada dia. Não se esqueça desse princípio, não deixe de adorar a Deus, não deixe de tirar um dia para estar servindo ao Senhor. E eu quero te convidar, se você ainda não faz parte da família EBD em Foco, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do grupo do Telegram,
para você fazer parte da nossa família também lá no Telegram. Lá a gente tem materiais disponíveis para você usar aí como recursos para a sua lição. Lá nós temos slides, revistas em PDF, nós temos ali os vídeos chamados da lição, lição dos jovens também, slide, PDF, Word das lições dos jovens e dentre outras coisas que os alunos também, dentro da liberdade que eles têm ali para publicar materiais ali dentro, eles também têm feito isso e ajudado muito a enriquecer o nosso canal, tá? Se você faz parte da família EBD em Foco, mas não se inscreveu ainda, para você não custa nada, irmão, é só clicar aí no link, inscreva-se, você se torna aqui um inscrito, você deixa pelo menos um joinha aí para nós, faz um comentário, me dê a paz do Senhor, fala, paz do Senhor, pastor Heraldo. O YouTube vai entender isso como engajamento, esse engajamento vai levar essa palavra para outras pessoas que não conhecem nosso canal, e o nosso canal vai continuar crescendo para a glória do nome do Senhor. E eu vou descansar em Deus, que aquilo que o Senhor tiver que fazer conosco, Ele estará fazendo enquanto nós o contemplamos. Chegamos ao fim de mais uma lição. Espero que você tenha aprendido aqui um pouco com a gente e até a próxima EBD em Foco, se Deus nos permitir. Deus te abençoe. Amém.